Olá, pessoal, tudo bem? Professor Orlando falando. Nessa parte aqui do vídeo, eu vou passar uma orientação para vocês de uma atividade que nós devemos realizar que está relacionada ao que foi apresentado na aula anterior, na aula que foi dada online. Como eu percebi que muitos alunos não estavam presentes, eu resolvi gravar esse vídeo para poder orientar aí a todos, tá bom? Então, assim, na semana passada, no dia 30 de setembro, nós tivemos uma aula online, né? Nós não podemos ter aula presencial por conta das eleições, tá bom? Aí nós fizemos uma aula em online, onde eu trabalhei as atividades que foram dadas nas 2 semanas anteriores. Então a gente tem um exercício aí que a gente vem trabalhando no NetBeans, fazendo um cálculo, trabalhando com algumas operações também, padrão orientado a objeto. E aí eu iniciei uma atividade 1 com vocês e ficou faltando um complemento aí, tá bom? Então, como é que vai funcionar? Ó, eu vou pedir para vocês acessarem a área de vocês, então vocês terão que entrar aí no e-mail de vocês, e lá no nosso grupo, eu coloquei lá no grupo nosso, no grupo geral, então não está dividido na turma A e na turma B, tá? Está no grupo geral, o conteúdo que foi trabalhado na aula anterior. Então, lá vocês deverão acessar essa área e deverão baixar os arquivos que foi apresentado na aula. Esses arquivos vão nortear vocês ao que vocês deverão fazer na aula do dia 7, aí, né, na aula que vocês vão fazer a atividade 2, que deve ser provavelmente no dia 7, tá bom? Então, assim, baixem todos esses arquivos aqui. Essa aqui foi a apresentação que foi feita. Esse Array 2 e o Array 1 aqui, vocês devem baixar esses dois arquivos. Na verdade, é um projeto no NetBeans. Um deles está relacionado à atividade 1 e o outro é uma implementação para vocês poderem concluir aí a atividade 2, tá bom? Eu vou fazer um demonstrativo aqui, eu vou estar baixando aqui para vocês verem a atividade 2 aqui, ó, então eu vou clicar nela aqui, tá? Para que a gente possa fazer o download dela aqui, vou fechar ela aqui para a gente, tá bom? E vou descarregar esse arquivo. Então, olha, está baixando aqui, tá ok? Mas eu oriento vocês a baixar todos os arquivos, inclusive da apresentação, os dois arquivos do Word. Esse daqui da atividade 2, eu vou estar baixando ele agora para vocês perceberem, ó, ele vai estar explicação para nós, tá? Ou seja, o conteúdo da atividade de hoje aí, para vocês, é esse aqui, ó. Vou abrir esse arquivo aqui para vocês verem. O objetivo de vocês aí é fazer com que o programa que vocês apresentaram, o projeto, ele chegou a permitir a entrada de alguns produtos, né, e os seus valores. Fizemos algumas observações na aula anterior já, isso de forma presencial. E aí o que acontece? Nós ficamos de incluir uma coluna para fazer um cálculo de IPI. Aqui é só um processo, só para a gente poder tomar como base a operação de cálculo, tá bom, pessoal? Na prática, a IPI não é calculado assim, dessa forma tão simples. Ele varia de acordo com o tipo de produto, com a região e por aí vai, tá bom? Então, tem uma tributação bastante específica aí. Mas aqui, só para a gente ilustrar aqui, a gente vai partir do princípio que vamos calcular 12% de IPI para todos os produtos que forem lançados. Então, nós teremos que fazer com que, após ele fazer o cálculo da quantidade vezes o valor unitário, onde ele vai apresentar o valor total, ele também calcule e apresente o valor do IPI, que vai ser 12% sobre esse valor total do produto. Reparem que ao final da listagem, ele vai ter que, no final, apresentar o valor total de produtos e o valor total de IPI, né? O total geral aqui para eles, tá bom? Então, essa aqui, na verdade, é a atividade 2, tá? Lembrando que você só deve iniciar essa atividade 2 se você realmente conseguir concluir direitinho aí a atividade 1, tá bom? Então, voltando aqui para o download que nós fizemos, na nossa área aqui nós baixamos aqui, então, um exemplo, né, para a gente poder chegar aqui a ter um modelo aqui, que seria esse aqui, ó, tá? O array da atividade 2. Um dos critérios aqui é que alguns de vocês, né, alguns alunos não trabalharam com vetor, com array. Então, eu vou pedir que vocês acompanhem esse material para que vocês vejam como trabalhar com array, tá bom? Esse arquivo que eu baixei aqui agora, então, vou lá na nossa área aqui, ó, eu vou levar ele aqui lá para a minha área de trabalho, para usar ele como exemplo lá na área de trabalho, tá bom? Então, vou levar aqui na área de trabalho, vou criar uma pastinha nova aqui, para a gente deixar bem separado da minha
é a minha área de trabalho aqui do meu computador, tá bom? E eu vou colocar aqui, então. Então, esse aqui é o projeto, Array 2, eu vou extrair todo ele aqui, o conteúdo. Então, tá aqui, tá bom? Então, aqui na minha área de trabalho, eu vou buscar aqui esse projeto. Vou extrair todo ele. Legal, tá ele pronto aqui, ó. Agora, através do programa NetBeans, então, eu vou procurar aqui o NetBeans. Então, vamos aqui, ó, ele já está aberto aqui o NetBeans. Eu vou fechar todos os projetos que eu tenho e eu vou pedir que vocês repitam, então, esse processo para vocês poderem assimilar melhor o conteúdo. Agora sim, eu vou abrir, então, o projeto, abra o projeto, está na minha área de trabalho, dentro da nova pasta, né? Então, vamos procurar aqui nova pasta, tá? Aqui, nova pasta, certo? E dentro da nova pasta a gente tem um array aqui, e aí dentro dele aqui eu vou encontrar, né, o nosso projeto, que é o vetor 2 aqui, exemplo vetor 2. Ele abriu o projeto, então isso aqui foi trabalhado na aula online aí que eu passei para vocês, então quem não assistiu essa aula, conversa com o aluno que assistiu aí, ou então baixe, né, esse projeto e faça o teste aqui, ó. Vou dar um clique aqui no vetor 2 exemplo. Então, o que nós temos aqui, ó? Eu faço o uso do vetor. Então, eu passei uma aula onde eu gravei explicando como o vetor funciona. Eu até tinha gravado a aula, mas infelizmente não consegui recuperar aqui para expor para vocês. Então, eu estou passando aqui de forma breve aqui, ó, que aqui eu estou trabalhando com vetor, né? Ou seja, eu estou criando um vetor chamado descrição. Tá? Para quem não participou da aula, o que é vetor, Orlando? Vetor é, na verdade, uma variável de memória que tem a capacidade de armazenar vários conteúdos, né, dentro de forma individual. Como que isso ocorre, né? Na verdade, essa área ela tem uma identificação de uma pequena parte da memória para poder armazenar as informações diferentes. Nós vamos determinar o tipo de conteúdo que esse vetor, né, no caso, essa variável ela vai conter. Nesse exemplo aqui, o nome do meu vetor é descrição, ele é do tipo string. A quantidade de elementos que ele tem, no meu caso, eu já determinei aqui, porque eu dei aqui o conteúdo, tá vendo? Então, eu coloquei camisa social, sapato, meia, gravata, jaqueta, calça. Então, quantos itens tem no meu vetor? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá bom? Então, são 6 itens. Aí eu dei um outro exemplo aqui na parte de baixo, que vocês vão precisar, criando um vetor com o nome valor, e o tipo desse vetor é double. Então, repara que para mim, criar um vetor, eu simplesmente coloco o tipo dele, abro e fecho conchetes, e aí eu indico o nome dele, e aí eu posso atribuir um conteúdo. Nesse caso aqui, ó, eu criei ele com 3 posições, e só na parte de baixo eu fui atribuindo valores para ele. Então, é mais ou menos esse modelo que vocês devem usar para fazer a entrada de valor unitário, de quantidade, tá bom? Ok, pessoal. E aí, na parte de baixo aqui, ó, eu estou dando um exemplo de como é que eu mostro o conteúdo de um vetor. Se vocês observarem aqui, eu coloco System Outprint ln, né? Então, System Outprint ln, valor e dentro da chave 0. Esse 0 aqui, na verdade, é a posição que vai conter aí a primeira informação do meu vetor chamado valor. Então, todo vetor, quando ele te cria, ele tem um índice de posição, tá bom? Um número de posição, que a gente vai chamar de índice, e ele inicia por 0. Então, camisa está na posição 0, sapato está na posição 1, meia está na posição 2 e assim sucessivamente. No meu caso aqui do valor, então, o vetor de posição 0, ele contém o número 40. É o que ele deve mostrar para nós, tá bom? Nessa linha aqui, eu dou um exemplo de como que vocês fazem para poder mostrar, então, os dois conteúdos na mesma linha. Reparem que aqui eu estou mostrando, então, um texto, né? Um vetor na posição 0, um texto e um vetor na posição 0, tá bom? Uma curiosidade para quem não conhece, esse barra contrário N é simplesmente para ele saltar uma linha, tá bom? Vamos executar aqui para ver como é que ele vai funcionar aqui esse projeto. Ok, pessoal, então ele apresentou assim, né? Ó, array, exemplo 2, vamos procurar onde é que está isso aqui no nosso código, ó, aqui em cima, ó, array, exemplo 2, né? Aí descendo um pouquinho, ele coloca 40.5, corresponde a essa linha aqui, ó, onde ele exibe o valor na posição 0. E depois ele mostra um texto, ó, produto, camisa social, valor 40.5, tá vendo? Ó? Então, produto,
né? Camisa social, que é a posição 0, tá vendo? A posição 0 e o valor 45,5, tá bom? Então, esse foi um exemplo que foi trabalhado. Claro que eu não fiz só isso na aula, a gente falou de outros itens aqui relacionados a vetor, mas aqui é mais para dar uma orientação para quem não participou dessa aula, tá bom? O que vocês devem fazer a partir daqui? Dentro dessa área aqui, vocês terão que colocar aqui um comando, né, para fazer uma repetição, para poder fazer a entrada de 6 elementos, 6 itens, né, que tenha código, descrição do produto, valor unitário do produto e a quantidade. Então, o diferencial é que, para quem não usou vetor, eu vou pedir para usar vetor, tá bom? Eu tenho aqui, se eu não me engano, alguns alunos, 2 ou 3, que talvez já tenham terminado essa atividade. Para esses alunos que terminaram essa atividade, eu vou pedir para vocês fazerem um incremento a mais, procurem trabalhar o código, fazer algum tipo de ajuste, tá? Trabalhar na questão da estruturação desse código, procure aperfeiçoar ele. Ou o que você poderia fazer, que seria bem interessante, seria comentar o seu código. Então, isso para quem já terminou, né? Para quem não terminou, novamente, né? Inicie essa atividade, mas é importante que você primeiro tenha feito a atividade 1. Não fez a atividade 1, inicie a atividade 1. No caso, se for necessário, o seu colega estiver do lado, peça também um auxílio para ele, caso ele possa estar te ajudando aí, tá bom? Então, vamos compartilhar a informação para a gente poder todos conseguir evoluir nesse processo aqui da atividade 1 e 2, tá bom? Então, lembrando, então, que a atividade 2 é essa, é o uso de vetor com a questão também do cálculo. Voltar lá para o Word, né, pessoal? Lá tem que fazer o cálculo, ou seja, esse cálculo aqui, tá bom? E aí você vai postar isso lá no Teams. Eu coloquei uma atividade para você poder entregar para mim essa atividade 2, tá bom? Esse vídeo aqui ele foi bem curto, é só para vocês terem aqui uma orientação do que tem que ser feito. Eu vou postar esse vídeo no YouTube ou na área aqui do Teams e vou passar o link para vocês poderem estar olhando aí e compartilhando, tá bom? Quero agradecer a presença de todos aí que chegaram até o finalzinho do vídeo, tá bom? Aqui é o professor Orlando, passando aqui uma orientação para vocês, né? E aí, espero que todos consigam concluir essa atividade. Tá bom, pessoal? Obrigado, gente. Até mais aí, tá?